Olá, pessoal. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de LaTeX, certo? E hoje a gente vai estar aprendendo a como adicionar dois elementos bastante importantes quando a gente quer fazer alguns trabalhos científicos, certo? Que são as figuras e tabelas também. São algo importante para a gente registrar principalmente resultados, poder mostrar o nosso problema, né? Mostrar coisas relevantes em forma de imagem do nosso trabalho científico, né? Da nossa pesquisa, do nosso trabalho, ou algum exemplo para nossa aula, né, que a gente possa estar desenvolvendo dentro do LaTeX aí, né, que vai ser bastante útil tanto para quando a gente for criar os nossos documentos em PDF, como também fazer nossas apresentações, né, quando a gente aprender aulas de apresentações, né. Então a gente vai estar aqui, indo direto aqui para o Overleaf, deixa eu colocar aqui no Overleaf, certo? Aqui a gente vai aprender como adicionar aqui, né? Porque tem uma questão bem importante na hora que a gente está trabalhando dentro do LaTeX, né? Ao contrário do Word, né? Que geralmente a gente consegue copiar uma imagem, né? Eu chego lá no Google, né? Faço uma pesquisa lá no Google Imagens, acho uma imagem que eu quero, eu posso clicar com o botão direito, botar lá copiar a imagem, né? E apertar Ctrl V no meu documento do Word, que ele já faz essa importação direto, né? Via software, certo? Ou então eu posso ter uma imagem em outra pasta, fazer o Ctrl C dela, né, dentro do meu computador. Acho que tem uma imagem lá com os resultados que eu quero. Eu posso apertar Ctrl C nela e apertar Ctrl V, que essa imagem também já vai criar uma cópia dentro do meu documento em Word, certo? Essa daí geralmente é uma praticidade dentro do Word, né? Aqui dentro do LaTeX a gente não tem toda essa praticidade, né? Então uma coisa que a gente tem que fazer sempre é, dentro da pasta do meu projeto, colocar todas essas minhas imagens, certo? Para poder, assim, quando eu colocar, né, chamar essa imagem para dentro do meu documento, o LaTeX consegue pegar essa imagem e criar, né, e colocá-la dentro do seu documento, dentro do seu texto, né? Então, aqui dentro do Overleaf, eu já tenho algumas imagens adicionadas. Lembrando que aqui, né, como é um ambiente em nuvem, aqui essa parte aqui do lado fica toda é uma visão da nossa pasta, né, virtual desse projeto. Então, eu criei um projeto aqui chamado aula, né? Então, lá dentro do Overleaf ele cria um projeto, né? Esse projeto ele cria uma pasta lá dentro do servidor que tem o nome aula. E aqui nessa parte aqui aparece todos os documentos, todos os arquivos dentro dessa pasta aula, dentro desse projeto aula. E aí ele consegue fazer a importação, né? Professor, eu quero saber como é que eu consigo colocar uma imagem. Aí, obviamente, você vai ter que baixar essa imagem, né? Ou baixá-la da internet, ou então tu vai criar a imagem em algum software de edição de imagem, né? Fazer algum gráfico ou gerar em algum aplicativo, né? Em algum programa. E aí você vai criar aqui geralmente os padrões, né? Os formatos de imagens que é melhor te utilizar é o PNG, né? Quando a gente pode querer utilizar o JPEG, pode criar algum problema, pode dar bastante erro e não conseguir colocar essas imagens no seu documento. Então, assim, o formato de imagem mais aconselhado, né, principalmente para os alunos iniciantes, é o formato PNG, que já vai funcionar perfeitamente aqui, né? Não tem tanta dificuldade de colocar, né? Outros formatos também que são bastante interessantes são de PostScript, né? São o formato EPS ou formato PS, né? Que se comporta mais ou menos ali como um PDF e também uma imagem no formato PDF, né? Também são imagens aí são as mais indicadas para uso em documentos quando eu quero evidenciar alta qualidade no meu trabalho, né? Então, hoje em dia é muito fácil, existem conversores, né, de imagem, posso botar uma imagem PNG e pedir que ele me dê a versão EPS daquela imagem, né, no formato EPS, certo? Só que aí tem alguns problemas, dependendo do PNG, a qualidade não pode ser criada, a qualidade pode ser menor, né? Então, geralmente é interessante a gente utilizar softwares, né, de que eu já crio essas imagens e eu monto essa imagem, né, faço edição. Exemplos dela é o CorelDRAW, tem o Inkscape, né? O CorelDRAW é uma ferramenta paga, o Inkscape já é uma ferramenta gratuita, né? Então você faz essa imagem ali no Inkscape e na hora de exportar essa imagem você já coloca para ela ser exportada no formato EPS, né? Aí já tem uma grande qualidade, né? Então quando você tentar redimensionar ela dentro do documento, ela não vai perder qualidade, né? Ou fazer em EPS, né? Ou então em PDF, certo? Aí se eu vou fazer gráficos matemáticos, aí existe também algumas ferramentas. Existe o MATLAB, que é mais a conhecida, mas é uma ferramenta paga, e tem o Scilab também, é uma ferramenta da versão gratuita. Aí que eu posso estar gerando esses documentos e eles nos dão a opção de criar essas imagens no formato EPS. Assim também como o Python também é uma linguagem também gratuita que a gente pode estar utilizando para gerar gráficos matemáticos, né, de resultados, né?
e aí trazer esses gráficos para cá, importar desses programas, né? Já no formato EPS, PDF ou até mesmo PNG, certo? Então PNG aí pelo menos é o mínimo que se espera de formato de imagem para a gente utilizar em documentos LaTeX, né? JPEG, esses formatos assim já não são tão indicados. Então aqui se eu quiser upar uma imagem para o meu projeto aula, aqui, né? Tá aqui em cima aula, eu venho bem aqui, né? Nessa opção aqui de upload, né? Então aqui tem o novo arquivo, nova pasta dentro do meu projeto e o upload, né? Eu vou criar aqui e aí eu boto o upload, aqui ele já me dá aqui a opção de upload já destacado e aqui eu posso arrastar o meu documento ou então pesquisar essa imagem no meu computador, né? Então ali eu vou clicar aqui, então ele vai abrir aqui uma página de busca, né? Então você vai navegar pelo computador até encontrar a sua imagem. Aí encontrou a sua imagem, você clica aqui em abrir e ele já vai importar essa imagem aqui para esse canto, certo? A complicação que a gente pode ter é o que? A gente precisar de muitas imagens e aí ficar meio caótico aqui a organização dessa parte, né? Mas aí nessa aula a gente não vai estar se preocupando com esses pontos, né? Aulas futuras, né? Quando estiver mais avançado, a gente pode ver aí técnicas de organização do meu projeto, né? Ou seja, dos meus arquivos, como eu gerenciar um projeto grande dentro do LaTeX, né? Aqui a gente vai se focar em utilização. Então, vem aqui Upload, posso arrastar o documento para cá ou selecionar do meu computador e aí ele vai trazer essas imagens para dentro do meu projeto, né? No caso do computador, que vai utilizar Text Studio, você tem que saber onde você colocou a sua imagem, né? Então, aqui eu vou navegar. Então, aqui eu já tenho a aula aqui que a gente trabalha. Então, Text Aula bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Então, bem aqui eu tenho Text Aula, que é o meu projeto das aulas que eu venho fazendo no curso, né? Então, aqui ele já tem todos os documentos que ele é necessário para gerar o PDF. E aqui eu já tenho uma imagem aqui, que é isso aqui, Jeans. Né? É uma imagem, foi a imagem que eu utilizei na aula anterior para mostrar lá as questões dos símbolos, né, que eu posso utilizar dentro do item mais, né? Então tá aqui aquela imagem que eu mostrei no meu PDF. Então tá aqui, jeans, né? Então eu tenho que colocar essa imagem dentro da minha pasta principal do projeto, né? Ou seja, onde está o meu text, né? Aqui o nome do meu arquivo que está todo o código do meu PDF está nesse aqui, com o nome aula, certo? Então aqui tá lá o aula que a gente veio trabalhando aqui. Aí vai abrir esse arquivo, né? Aula.text e aqui tá aqui o documento, né? Que a gente está trabalhando nas aulas. Então, onde tiver esse aula aqui, tem que vir todas as minhas imagens, né? Na mesma parte que tiver o meu text principal, tem que estar as imagens para poder ele reconhecer e colocar essas imagens no nosso documento, certo? Então, voltando aqui pro nosso overleaf, né? Então, já tem 3 imagens aqui. E aí eu vou ensiná-los agora como adicionar essas imagens, certo? Depois dessas explicações aí que são necessárias para você desenvolver e não ter tanta dor de cabeça na hora de adicionar imagem, né? É necessário essas explicações. Então aqui tem o comando básico de adicionar gráfico, né? Lembrando que o pacote que tem que estar adicionado no seu projeto é esse aqui, ó. É o Use Package Graphics, certo? Para eu adicionar as imagens. Deixa eu mudar o layout aqui, botar só o editor. Vai te dar um zoom aqui e aumentar um pouco a fonte, certo? Então eu tenho que utilizar o GraphicX, né? Que é essa biblioteca bem aqui, para poder fazer a adição de imagens. Tem até aqui, né? Aqui no Overleaf ele já coloca para o padrão, né? Quando cria um novo projeto, ele já bota para o padrão, ele já coloca esse GraphicX para você, né? Em todo o projeto. Então aí quem está acostumado a utilizar o Overleaf pode acabar se acostumando em colocar a imagem funcionando, né? Dentro do Text Studio, aí eu tenho que colocar o meu pacote, né? Aqui eu já tinha colocado em aulas anteriores o GraphicX, né? Mas aí tem que ficar atento. Caso você coloque e deu tudo certo e deu erro na sua compilação, você tem que ver se está adicionado o GraphicX aqui para adicionar essas imagens. Né? Aqui no Overleaf é bem tranquilo de utilizar. Então tem o comando básico de incluir gráfico, né? Que aí eu quero incluir um gráfico. Então o nome do meu comando é include graphics, né? Tá aqui em graphics, certo? Aqui vem a parametrização, aqui esse colchetes bem aqui a gente utiliza principalmente para botar os parâmetros de dimensionamento da minha imagem e dentro das chaves é o nome da minha imagem.
né? Aqui o Overleaf é bem inteligente, como tu botou o Include Graphics, ele já vai listar aqui, ó, nessa lista aqui, todas as imagens adicionadas ao seu projeto. Eu tenho até Funcam 4, vou escolher aqui a função 1, certo? E aí eu vou vir aqui e vou compilar, certo? E aí ele deve aparecer a minha imagem aqui no tamanho e trazer o tamanho full da imagem aqui, né? Por algum motivo ele quebrou essa página e criou uma outra página para adicionar justamente esse gráficozinho bem aqui que eu criei, né? Esse gráfico aqui foi criado em Python, né? Já no formato PNG pra gente. Então eu coloquei aqui, ó. Coloquei. Aí se eu quiser mudar a imagem, posso botar a outra imagem aqui, que é a função 3. Certo? Vou lá, vou compilar. A gente vai começar a ver um problema aqui, ó. Deixa eu dar o zoom out aqui, ó. A gente vê que a minha imagem, ó, é uma imagem muito grande. A gente está vendo aqui que a parte dessa imagem está sendo excluída do arquivo, né? Ele tentou colocar e ficou aqui para o lado de fora, né? Provavelmente essa imagem aqui tem grande região branca, né? Por padrão. Aí por isso que assim é meio complicado utilizar PNG, que aí ele vai, quando a gente trazer essa imagem, ele vai trazer toda essa parte branca, como essa parte branca, né? Vai reconhecer como imagem, então isso aí pode acabar trazendo uma dificuldade de encaixar essa imagem no meu texto, né? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Redimensionar ela. Também aqui tem a chave, os colchetes que eu falei. Então, aqui a gente vai botar o Wilded, né? E botar igual aqui, igual a line Wilded, né? Deixa eu ver se eu escrevi o Wilded certo. É TH, né? Não é HT. TH. Né? Então, o que eu estou falando assim, eu quero que a minha largura da minha imagem seja do tamanho da minha linha do meu documento, né? Então, ele vai deixar ali dentro das margens definidas no seu documento, utilizando aqui, né? Agora, se eu for lá no PDF e botar o recompile, a gente vai ver que a imagem até agora até subiu, né? Porque eu redimensionei minha imagem e aqui a gente vê que ela coube certinho aqui dentro das margens do meu documento, né? Mais ou menos isso daí. Aí, para ficar mais interessante, eu vou colocar um texto aleatório antes, né? Botar aqui o lips, botar um parágrafo, e depois da imagem eu vou botar Ctrl C, outro parágrafo, né? Botar aqui o 3. Aqui, vou lá, para a gente ver como é que ficaria dentro de um trabalho. O padrão aqui, a gente viu que ele vai colocar... Deixa eu criar cada um num parágrafo separado, né? Deixa eu fazer aqui a quebra de linha. Vou aqui recompilar. A gente vai ver, né? Que ele criou aqui certinho o meu documento. Então, ficou aqui o primeiro parágrafo. Botou a figura e o segundo parágrafo aqui. Certo? A gente vê que mais ou menos ele ficou do tamanho dentro das margens do meu documento. Né? Provavelmente essa parte aqui o gráfico começou bem aqui nessa linha aqui, né? É porque aqui tem uma parte branca na imagem, né? Que aí a gente pode fazer duas opções. Como aqui é o PNG, a gente consegue fazer a edição desse PNG em programas simples, né, no computador, como um Paint. Eu posso recortar só a imagem que me interessa e eliminar a parte branca, né, que não me interessa aí, para eu conseguir ter essa imagem um pouco maior e um pouco mais encostadas aqui na margem, né. Então essa aí é a forma mais simples de editar, já que eu estou trabalhando com PNG, posso fazer essa edição, esse cortezinho aí, com o próprio Paint ou outro programa que você tiver mais intimidade. Aí eu consigo começar com esse gráfico mais próximo aqui das margens. Certo? Então aqui a gente tem essa parte. A outra parte importante que a gente acabou não vendo aqui é a parte do redimensionamento, né? Dessa imagem. Então aqui eu tenho aqui, ó, o audit igual, né? A largura da imagem vai ser igual à largura da minha linha, né? Ela assim, vai colocar dentro das margens do documento essa figura. Mas caso eu queira diminuir mais, antes aqui do começar o line widget, né, depois do igual, eu posso colocar tipo uma escala da minha linha, né? 1 é a escala total, ou seja, se eu não botar nada, ele vai entender que é a escala total da linha. Mas se eu botar um número menor entre 0 e 1, tipo 0,6, então ele vai botar o quê? Ele vai botar 60% da minha linha, né? Então se eu for lá compilar, eu vou ver que a minha imagem vai ficar ainda menor. Certo? E aí o problema é o que? Que essa minha imagem aqui, a gente vê que ela tenta fazer uma centralização à esquerda, né? Centralização não.
um alinhamento à esquerda, né? Então, caso eu queira que essa minha imagem fique centralizada, que é o padrão bonitinho dos documentos, eu posso botar um ambiente de centralização, né? Que é o Begin Center. E aqui dentro, entre o Begin e o End Center, eu posso colocar a minha imagem, certo? Vou compilar e a gente vê que ela vai ficar mais centralizada, mais bonitinha aí do padrão que a gente quer, né? Mais observado. E aqui eu posso ficar variando, né? Se eu botar um número maior do que 1, ele vai aumentar ainda a minha imagem para fora dos limites das margens do documento, né? Então o padrão vai ficar entre 1 e também maior entre 0 e 1, esse valor que a gente coloca aqui depois do igual, né? Para poder redimensionar a minha imagem ao meu desejo, certo? Então, esse daqui é o comando só para incluir a imagem, né? Mas, geralmente, em padrões científicos, o que acontece? Essas imagens têm que vir numeradas, né? Tem que botar a figura 1, figura 2, né? Então, a gente tem um ambiente exclusivo para isso, certo? Que é o Begin. Vou botar depois desse Y aqui, botar aqui a figura numerada, né? Vou botar o Begin Figure, certo? E aqui, a vantagem aqui do Overleaf é que ele já cria todo o padrão aqui pra gente, né? Ele já cria tudo que é necessário. Então, ele criou o Figure, né? Aqui eu tenho o comando de centralizar dentro do ambiente, então ele vai centralizar a minha imagem. Tá aqui o Include Graphics, né? Que é a minha imagem em si. E aqui é o título da minha imagem, né? E esse Caption também ele vai criar a numeração da imagem. Então, eu vou botar figura, aí bota a numeração, aí separa e o título dessa figura, né? Então, aqui, ó, como o caption está vindo abaixo do Include Graphics, o meu caption vai ficar embaixo da figura, né? Então, eu vou só abrir aqui o colchetes, botar lá a largura, né? Will TH igual a line width, né? E aqui eu vou escolher minha figura 4, que é a maior figura que a gente tem, né? Vou lá, vou recompilar. E aqui minha figura 4. Aí vai aparecer figura 1. Como eu estou utilizando o Babel Brasil, né? O pacote Babel com a configuração Brasil, aqui ele já vai botar o nome certinho, né? De figura, em vez de figure, né? Que seria o termo americano, certo? Então botou aqui, embaixo ele colocou o título. Que tá lá caption, né? Aí o título depende do seu trabalho, certo? Caso eu queira mudar o caption para cima, então o título, né? Eu tenho que tirar esse caption aqui debaixo do Include Graphics e passar para cima do Include Graphics, certo? Recompilando. Agora o título foi para cima, né? Então, padrão americano, né? O padrão internacional, o título da figura geralmente vem abaixo da figura, né? E aqui dentro do Brasil, na ABNT, todo o título, seja de figura, seja de tabela, vem acima da figura, né? O título vem acima. E aí, com esse Begin Figure, toda vez que eu criar um outro figure, ele vai já numerar automaticamente, né? Então, essa aqui é a primeira. Se eu botar uma acima dela, ele já vai mudar ela para a segunda, né? Vou botar aqui função 2, a imagem, e apertar e ir lá, colocar compilar. Então, aquela lá, 4, virou a figura 2. Essa daqui virou a figura 1, né? Ele já vai fazer essa organização da numeração das figuras automático, né? Se eu botar uma figura antes, depois, aí eu não preciso me preocupar em numerar isso manual. Aí lembrando que essa figura aqui, apesar de eu ter colocado essa imagem, ela não vale para a numeração de figura, né? Então, a figura 1 vai ser a primeira figura dentro de um ambiente, né? Figure, certo? E assim sucessivamente. E aqui a gente tem um label, né? Que é o outro ponto. Para que serve esse label? É quando eu quero fazer uma referência a essa figura, né? Lembrando que dependendo de como a gente está fazendo o trabalho, esse trabalho eu posso colocar figuras antes, depois, eu posso fazer várias edições, e aí eu estou citando essas figuras, né? Dentro do padrão ABNT, toda figura que tiver no trabalho, ela tem que ser citada no texto, né? Então, se eu estou fazendo uma explicação, eu tenho que citar essa figura no texto. Então, dentro do padrão ABNT, não vale assim, segue os resultados mostrados na figura abaixo. Isso aí não é recomendado dentro do padrão ABNT. Então, tem que falar assim, o resultado da minha pesquisa pode tá ilustrado na figura, aí eu boto o número da figura, certo? Então, o que acontece? Se eu começar a colocar digamos que eu comecei a escrever meu trabalho
pelos resultados. Então, naquele início, todos os meus resultados vão ser figura 1, figura 2, figura 3, mas depois eu vou escrever uma introdução, quero botar imagem de alguma coisa. Então, eu adicionei uma imagem lá. Isso que vai acontecer? Vai renumerar todas as minhas imagens de baixo. Então, eu quero que toda vez que eu faço essas alterações, boto uma imagem antes ou depois, eu quero que que meu texto, eu não preciso renumerar minhas figuras e também não quero mudar essa referência dessas figuras no texto. E isso, para te fazer isso, eu uso o quê? Eu uso o label aqui, né? Vou definir uma etiqueta, né? Para essa minha figura. Então, essa primeira figura aqui é função 2. Eu boto aqui fig, né? É um padrão que a gente utiliza. Então, se for figura, eu boto fig, 2 pontos. E o título o título não, né? A tag daquela figura, né? O rótulo. Então, eu vou botar aqui fn de função, né? fnc2, né? Então, agora eu quero citar essa figura em texto, né? Aí eu vou chegar bem aqui, ó, na figura. Aí eu vou utilizar o label, eu crio a etiqueta. Se eu quiser citar essa etiqueta, vou botar /ref, botar aqui. Aqui ele já me dá todas as etiquetas já presentes, né? De todos os labels que eu já criei. Eu criei o quê? A fnc2. Aí na figura, então, ele vai pegar, vai puxar o número dessa figura. Mostra os resultados da minha pesquisa em... Tá aí. Né? Então, quando eu for lá, vou compilar. Ele vai... Aqui, ó. Na figura... Aí, já botou a figura 1. Certo? Agora, para dizer que o resultado só mostrar na figura 2. Então, vou vir aqui, vou mudar essa etiqueta aqui e botar FNC4, né? Que é o número aqui, é uma referência ao nome da imagem. Aí, se eu chegar aqui e mudar de FNC2 para FNC4, ele já vai referenciar a imagem 2. Certo? Segunda figura 2, que é essa figura. Isso aí é o que a gente chama de referência cruzada, né? Quando eu quero referenciar um tópico, né, um texto, né? Então, o label, né, o label e o ref aqui são coisas importantes para a gente fazer essa referência cruzada, né? Então, geralmente se usa essa referência cruzada quando a gente quer citar tabelas e figuras, né? Mas também eu posso fazer isso relacionado também à seção, né? Digamos, eu quero fazer uma referência a uma seção do meu trabalho por algum motivo. Então, eu posso criar aqui eu vou criar um section, botar seção 2, botar seção 1, e aqui depois do section 1 eu crio o label dessa section 1, né, /label, certo? Eu vou botar aqui sec de seção, 2 pontos, sec1, né? E aí eu já criei o rótulo para essa seção aqui, e se eu quiser fazer uma referência a isso, né? Digamos, como foi explicado na seção tal. Aí eu boto como explicado, aí eu uso o ref, né? E seção 4. Beleza? É assim que a gente faz essa parte aí de referência, né? Então, para figuras aqui a gente só chamar dentro do ref a tag que eu criei para essa figura, né? Aí depois da figura eu venho aqui dentro do ref e mudo. Beleza? Deixa eu tirar aqui essa section aqui. Essa foi uma extensão aí, uma informação a mais para o nosso vídeo, né? Então eu consigo fazer a citação dessas figuras aí, né? Então, se eu não quiser numerar a figura, eu posso só botar o include graph dentro de um center, né? Que vai funcionar da mesma forma. E se eu quiser numerar minha figura com título, essas coisas, eu posso colocar o mais comum é utilizar o ambiente figure, né? Com esses comandos aqui, já por padrão. Beleza? Então, agora a gente vai para a tabela. A tabela é algo similar, né? Então, eu vou colocar aqui, que é o nosso Begin Table. Begin Table, né? Eu vou utilizar o ambiente só para criar a tabela, que é o mais básico, é o tabular, certo? E aqui ele já vai criar a minha tabela, né? Então, aqui o padrão, ele vai utilizar o padrão similar àquele do array, certo? Então, array, eu tenho o quê? A cada coluna nova eu crio o quê? Eu separo cada coluna pelo e-comercial, né? Então, aqui ele me deu uma tabela de 2 colunas, né? Aqui a barra de
as duas barras significa criar uma nova linha. Então, é uma, é uma tabela de 2 por 2, né? Vou botar item 1, 2, 3 e 4. Vou lá, vou compilar. Certo? Aí ele cria aqui minha tabela, aqui, com um traço no meio. Né? De onde está vindo esse traço no meio é dada essa barra aqui entre o C, entre os dois C, né? Se eu quiser uma barra mudando lá, se eu quiser uma barra antes, né? Então eu tenho que botar uma barra aqui e uma barra no final. Compilando, ele vai criar as 3 barras verticais aí na minha tabela. Certo? E se eu quiser as linhas de cima, eu quero criar as linhas aqui, né? Para separar num padrão mais bonitinho. Então, antes da minha tabela, eu vou botar o Enter. Antes, eu quero botar a linha em cima, né? Então, eu vou ver aqui barra H line, né? Aqui de linha horizontal, né? E a quebra de linha eu já posso acompanhar com H line também. E no final, se eu quiser a linha de baixo, depois de botar todos os meus itens, boto o H line também, né? Que já vem por padrão aí. Estou compilando, aí ele vai fechar toda a minha tabela. E aqui lembrando que eu vou ter que botar, deixa eu ver se eu tenho que botar a quebra de linha para poder reconhecer. Pronto, fechou toda a minha tabela. Certo? Então a H-line vai criar as minhas linhas horizontais e essas barras aqui vão criar as minhas linhas verticais e a H-line linhas horizontais. Mas se eu queria criar uma terceira coluna, só botar E comercial, um E comercial extra para todas as minhas linhas, né? Vou botar 3, 4, aqui 5 e a nova 6, né? Lembrando que cada linha tem que ter a mesma quantidade de E comercial de separação, né? Senão vai dar erro aí, vai criar uma tabela toda torta, né? Então aqui eu já cometi algum erro. Aqui faltou o alinhamento, né? Então antes tinha 2 colunas, tinha 2 Cs, né? Aqui tem que criar mais um C, que é o alinhamento da terceira coluna que eu acabei de criar. Botar a barra se eu ainda quiser a barra do final. Pronto, aí ficou bonitinho. Certo? Essa daí é a forma mais simples de fazer uma tabela, né? Geralmente a gente pode querer fazer tabelas mais complicadas, certo? Aí a gente tem algumas outras ferramentas aí, né? Que indo aqui na barra de pesquisa, vou botar aqui, ó, Table Generator Latex. Escrever de qualquer jeito, mas vai aparecer aqui o Table Generator aqui, ó. Esse site aqui, no qual eu posso editar minha tabela similar a como eu faço no Word, né? Já que tem intimidade com o Word. Como é que é os termos em inglês? Vou botar aqui nova tabela. E aqui eu posso escrever quantas linhas eu quero, quantas colunas eu quero, né? Quero uma coluna com 2 linhas, botar 3 linhas e 2 colunas. Vou criar, aí ele vai criar aqui. Aí eu posso escolher o que eu vou escrever em cada célula, né? Célula 1, célula 2. E aqui eu posso botar textos que eu quiser, né? Aí quando na hora que eu quiser, eu posso criar aqui gerar, que ele vai gerar essa tabela que eu quero, né? Aqui eu posso selecionar a tabela toda e posso botar o texto centralizado. Se eu gerar aqui, ele vai botar o texto centralizado. Aqui tem as opções de colocar a borda. Aqui tem a opção de colocar todas as bordas, né? Que ele já coloca todas as bordas. Aqui remover todas as bordas. E aqui se eu quiser customizar o meu grid, né? Então ele vai deixar eu selecionar quais bordas eu quero aqui, ó. Digamos que eu quero uma borda mais estilosa, só com a de cima e as 2 de baixo. Beleza? Vou tirar aqui, ó. Gerar, ele já vai gerar essas linhas aqui parecidas com o que eu criei aqui em cima, certo? Posso escolher 2 células e mesclar com esse merge cells e split cells também, né? Aí eu posso mergir essas duas aqui, ficou só o 3, ele apagou uma das células. Posso botar em gerar, que ele já vai criar essa tabela do jeito que tá aqui. Aí eu gerei, posso aqui só copiar a parte do tábula, ir lá no meu documento, certo? E substituir esse tábula aqui, ó, Ctrl V. E aqui ele já dá todo o padrãozinho que a gente criou lá. Se eu ir lá
e botar o recompile, já vai dar certo. Então, o que eu fiz lá no site está aqui, né? Então, aquela é uma ferramenta que eu acho mais indicada quando a gente quer fazer tabelas com um pouco mais de complexidade, com mesclar algumas células, né? Fazer algo um pouco mais complexo em termos de tabela, utilizar esse gerador de tabelas aqui em LaTeX, né? Aqui ele gera para vários tipos de linguagem, a gente escolhe o LaTeX aqui, que é o que a gente quer, aí ele gera aqui. Certo? Aqui a gente vê o nome table, né? Esse table aqui, qual é a funcionalidade dele, né? O Tabula, ele cria a tabela, e o table, ele é justamente para criar tabelas com título e numeração, né? Então, ele vai funcionar como o begin figure, da figura, para criar figuras com numeração. Aqui, se eu quiser uma tabela com numeração, eu boto begin table, certo? E aqui ele já me dá, ele vai centralizar essa tabela, né? No padrão. Aqui o tabula, esse begin e o end tabula é a minha tabela, então vou botar aquela tabela que eu fiz lá no site, né? Vai ficar um pouco bagunçado, mas aí a gente pode fazer aqui algumas edições para ficar mais bonitinho, né? Caso a gente queira. Aqui ele vai botar o caption, que é o título da tabela, e aqui ele vai criar o label da tabela, que aqui a gente pode o padrão tab, né? Tab my label, né? Então, tab 1. Aí, se eu quiser referenciar ela, eu uso o /ref no texto e faço a referência. Lembrando que tabela também tem que ser referenciada no texto, né? Não pode colocar a segunda tabela abaixo. Para da segunda tabela 1 ou tabela 2, usar aí o ticket, né? O rótulo que você criou para a tabela em questão dentro do LaTeX. Certo? E aqui o caption, eu posso botar qualquer texto, vou deixar o caption mesmo. Vou botar aqui um texto mais aleatório. Chegar lá e compilar. Aí deu um erro, bora ver aqui. A tabela veio para cá, ficou tabela 1. Deixa eu ver qual foi o erro aqui que deu. A questão de posicionamento de coisa foi só um alerta para a gente, certo? Então tá aqui a nossa tabela, né? Outra coisa importante, né, para finalizar, a questão de posicionamento, né? Aqui, como a gente está fazendo só uma aula, a gente vê que é fácil posicionar a figura dentro ali de um local ideal, mas por padrão, quando a gente trabalha com um texto bem mais longo, e se eu não falar para o LaTeX mais ou menos como eu quero que ele posicione, ele pode posicionar essas figuras em qualquer parte, assim, em lugares que não é do nosso desejo, né? Por isso que também a ABNT sempre sugere para a gente fazer referenciar a tabela pelo número da tabela ou pelo número da figura, né? Porque dependendo do que for, você pode botar assim a segunda tabela abaixo. Aí você edita todo o teu texto, aí em vez de mostrar abaixo, tua tabela ou tua figura foi para outra página. Aí já não fica legal, né? Mas você evitar um posicionamento meio esquisito, né? Que não pareça tão legal para você, a gente pode abrir aqui colchete depois do begin figure e colocar informações de posicionamento. Tem o H de here, então ele vai querer botar essa figura o mais próxima do texto. Top, ele vai querer tentar colocar a figura no topo da folha. Bottom, que é com B, ele vai tentar botar embaixo da folha, né? Posicionar o mais próximo do texto, mas só que na parte de baixo. Então, sua figura pode ir para outra página e ela ser colocada no final da folha, né? Então, tem o H, o T e o B, né? E eu posso botar o P. Geralmente, eu coloco o H, T, B, P, que aí é a hierarquia mais ou menos. Eu quero colocar perto do meu texto. Se não, vai colocar na próxima folha no topo. Se não, vai tentar botar embaixo, né? E o P aqui é para tentar posicionar melhor, certo? Então, por padrão, né? Para quem está começando, eu auxilio colocar essa hierarquia aqui, que é a mais ideal, né? Colocar todas as opções aí em fator hierárquico, né? A tabela também eu posso colocar aqui. E esse posicionamento vale tanto para a tabela, né? Quanto para o figure, né? Então, aí, isso aí são parâmetros do figure e do table, certo? Aqui no caso de posicionamento, ele vai tentar posicionar no meio do texto, né? Se eu vou botar só o include graphics aí, ele vai botar no meio do texto. Aí, mas o figure aí, se a gente quiser um posicionamento mais ideal, né? Quando eu trabalho em textos maiores, eu posso fazer essa seleção aí. Tanto que até sumiu aqui o aviso, né? Certo? Então tá aqui. Então eu tentou posicionar aqui, como eu já tenho essa figura aqui muito grande, né? Então ele já botou lá embaixo, né? Que foi a última coisa que a gente acabou colocando dentro do nosso texto. Beleza? Então
Então, com isso, a gente vai finalizando a aula de hoje. Só para relembrar aí o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a inserir figuras. Para inserir figuras, a gente precisa do Use Package Graphics, certo? Se eu quiser colocar a figura sem numeração, posso só colocar o Include Graphics. Ele vai colocar o gráfico, né? A imagem que eu queira. Lembrando que essas imagens têm que estar no formato PNG, EPS ou PDF, né? Que são os mais indicados aí. Que a gente consegue adicioná-los sem gerar erros aqui de compilação. O Widget, igual a Line Widget, vai adaptar a minha figura para as margens do meu trabalho, né? Para não ultrapassar as margens. Lembrando que eu posso redimensionar através desse número, né? Que tem que ficar entre 0 e 1, né? Que é o mais indicado aí. Se eu quiser numerar a minha figura, então eu vou colocar esse include gráfico dentro de um ambiente de Begin Figure, né? Lembrando que tem esse daqui para centralizar e o título caption, que é obrigatório, assim, é necessário, né, para você criar a numeração, utilizar o /caption, né? Que geralmente as ferramentas de LaTeX já criam isso daí automático para a gente, certo? Aí aqui eu boto o título da minha imagem, né? Aqui está caption, posso apagar esse caption aqui, colocar um texto lá de explicação dessa figura. Aí eu include graphics e o label aqui vai criar um rótulo, né? Para quando eu quiser referenciar essa figura em questão, eu vou utilizar o ref e dentro aqui eu vou botar todo o rótulo que eu criei, né? Que é tudo que está dentro do label aqui. Eu vou repetir no ref para referenciar esse elemento do meu texto, né? Que no caso aqui é a figura. E a tabela, eu tenho o table, né? Eu tenho tábula. Cadê? Eu apaguei, né? Então, tábula é o que cria a tabela em si, certo? Aí, se eu quiser numerar minha tabela, eu vou botar esse tábula dentro de um begin table. Beleza? Colocar o caption. Lembrando que o caption aqui está abaixo, então o título vai vir abaixo, né? Se eu quiser acima, eu tiro aqui e coloco depois aqui, geralmente do centering, né? Ou antes do tábula, para poder ficar acima da minha tabela. Então, aí bota o caption, né? Que é o título, e vai ser responsável por criar um número dessa tabela no meu documento, né? E o label aqui também é para referenciar a tabela no texto, né? Para aí ficar, dependendo de quantas tabelas eu criar, o texto sempre vai estar com o número da tabela correto. Beleza? Então, esses aí são os ambientes para a gente adicionar esses elementos aí, né? Com isso, a gente encerra a aula de hoje. E aí, a gente se vê numa próxima aula aqui dentro do nosso curso de LaTeX.